eu assisto e revivo o que Deus está fazendo aqui. Amém? Eu oro para que você saiba discernir e valorizar o que Deus está fazendo aqui. Amém? André, fui muito ministrado pela sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Eu fico muito feliz quando eu vejo gente andando junto com o pastor, gente andando na unção que Deus deu a esse ministério. Deus nos coloca no lugar do corpo de Cristo que Ele nos quer. Você ouviu isso? Você ouviu? Você não escolhe igreja. É Deus quem escolhe você e planta você no lugar. Quando Deus começou a revolucionar minha vida espiritual, eu, aos 16 anos, entrei no meu carro, eu dirigia sem carteira de motorista, pecando. Entrei no meu carro e eu fui para a frente de uma igreja lá em Campina Grande que estava vivendo um poderoso avivamento. Quando eu parei o carro na frente daquele templo, o som do louvor me invadiu. E eu sempre amei a área do louvor. E quando eu abri a porta do meu carro, o Espírito Santo falou quase que audivelmente comigo, disse: não desça do carro. Eu temi, fechei a porta, eu disse: Senhor, é a tua casa, teu povo está te adorando, por que eu não posso descer do carro e entrar aqui? E o Senhor falou mais uma vez comigo: não desça do carro. Era sábado, dia 3 de janeiro de 98. Eu disse: tudo bem, eu posso ficar aqui fora ou é para eu ir para casa? E eu senti que devia ir para casa, e eu fui para casa. Irmãos, eu sei que se eu tivesse descido naquele culto, eu teria amado aquele lugar, e talvez pelas minhas emoções e pela minha decisão eu teria ficado lá, mas não era aquele lugar que Deus queria me plantar. Vocês entendem? No outro dia, eu cheguei na Insegec. O culto era 5:30 da tarde, eu cheguei 4:30 da tarde. O povo foi chegando, eu não conhecia ninguém. Eu só sei que quando começou aquele culto, parecia que eu estava tomando 1 litro de água depois de ter andado anos no deserto sem água. A oração, o louvor, a palavra. A irmã que pregou naquele dia pregou 2h30. Para mim pareceram 20 minutos de tanta unção e poder de Deus. Naquele dia, Deus fez uma obra completa na minha vida e no meu coração. Então Deus tem um lugar para lhe plantar. E ali em Campina Grande eu servi 14 anos. E não foi só ministério, louvor, que eu sempre amei, jovens, células, sempre tive as minhas células, formei os meus 12, eu me envolvia com tudo, mas eu também, sabe o que era que eu amava, irmãos? E eu sempre digo isso aos jovens, eu amava estar com os meus pastores. Tinha uma reunião de oração, de intercessão, que era só para mulher, e eu disse: pastora, eu posso ir? Eu sou homem, mas eu posso ir? Eu estou na faculdade, nesse horário eu não tenho aula. Pode, meu filho, fica aqui. E eu ficava. Vocês hoje, vocês têm os celulares, vocês podem gravar as mensagens do pastor Adilson, da pastora Ana Carla, dos pastores Cleófas, Gorete, dos seus líderes. Você pode gravar, levar para casa ouvir. Sabe como era que eu fazia? A minha esposa dá testemunho disso, né? Eu levava um gravador desse tamanho, botava junto da caixa de som, quando a pastora Rivanda ia pregar, e eu botava no record, gravar. E eu gravava o que ela pregava, e em casa eu ouvia a semana inteira o que ela pregava, e foi assim minha vida, por muitos anos, para ser discipulado. Às vezes você diz: o irmão fulano é uma bênção, o líder fulano é uma bênção. Irmãos, tem um trabalho, como o pastor Adilson várias vezes falou aqui, tem um trabalho por trás. Todos nós precisamos crescer em Deus, amém? E um congresso desse é uma overdose de palavra, né? De espírito, de unção, e isso é maravilhoso. Hoje pela manhã eu quero falar
A gente pode pegar aqui os slides. Eu quero dar só uma manchete de jornal, porque esse estudo da apóstola Valnice é tremendo, é maravilhoso, é sobrenatural. A nova identidade. Você pode repetir o tema comigo? A nova identidade. Por que a nova identidade? Sexta-feira à noite eu falei sobre novo nascimento, que era o tema do congresso. Ontem de manhã eu falei sobre fomos vivificados, nós recebemos uma vida nova. E para expressar essa vida nova, preste atenção, como a minha esposa falou aqui, algumas coisas, né, às vezes se tornam até repetitivas, mas a repetição é a base do aprendizado, e nós vamos comendo essa comida espiritual até que ela se forme dentro de nós. Você recebeu uma nova identidade. Quem é que tem RG aqui? Quem que tem RG aqui? Ok, eu também tenho. Alguém aqui já perdeu o RG ou já foi roubado e levaram seu RG? Levanta assim a mão. Ok. O André falou aqui de um registro de nascimento que a gente tem no céu. Esse RG que você tem na terra, fala qual que é o nome do seu pai, da sua mãe, e fala a data do seu nascimento. O seu RG do céu tem o nome do seu Pai Celestial, tem o seu nome, mas marca uma nova identidade, o começo de uma nova identidade na sua vida. Quantos querem expressar e viver essa nova identidade? Diz amém. Mas uma boa notícia que eu quero lhe dar é que o RG da terra você pode até perder. No meu caso, eu vou ter que renovar o meu lá em São Paulo, e em São Paulo não vai renovar, eu vou ter que fazer um novo, porque o meu é da Paraíba, lá eu vou ter que fazer um novo, vai ser outro número, outra data, mas eu quero lhe dizer que lá no cartório do céu, Satanás não pode roubar o teu registro de novo nascimento. Você nasceu de novo, naquele dia, naquela hora, e no livro da vida do Cordeiro, o seu nome foi escrito com a tinta do sangue de Jesus. Satanás não tem acesso a esse registro. Você se sente tremendo em Deus por isso? Satanás não tem acesso a esse registro. Mas antes que eu entre na palavra e esqueça, alguém está aniversariando hoje? Tem alguém aniversariando hoje? Levanta assim a mão. Verdade? Venha cá, irmão, que você ganhou um livro Personalidades Restauradas. Cadê você? Aleluia. Já leu, André? Já leu? Então é isso mesmo. O André estava falando aqui dos livros da apóstola. Como é que o irmão chama? Raimundo. Presente para você de aniversário. Se já leu, leia de novo. Se não leu, começa a ler. E se já tem, você presenteia alguém. Tá bom? Deus te abençoe. Alguém aniversariou ontem? Ontem? Você? Venha cá. Foi quem primeiro eu vi. Já leu? Ainda não? Vai ler? Vai, não vai? Então Deus te abençoe, querida. Parabéns. Aleluia, tremendo esse livro para quem quer crescer em Deus. Vamos para o versículo chave dessa meditação, a nova identidade, o alvo de Deus para o homem. Antes de ler, olha para o seu vizinho e diga: Deus tem um alvo para a sua vida, e Ele quer que eu e você cumpramos este alvo. Diga amém. Agora vamos ler esse verso que a apóstola Valnice pregou muitas vezes, ensinou muitas vezes em cima deste texto da palavra, e nós vamos lê-lo na versão amplificada, que é uma versão em inglês, e ela fez uma tradução livre do texto. Vamos juntos? E todos nós, com o rosto descoberto, porque nós continuamos a contemplar na palavra de Deus, como em um espelho, a glória do Senhor, estamos sendo constantemente transfigurados em sua própria imagem, num crescente esplendor, e de um degrau de glória a outro degrau, pois isso vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia. Amados, qual é o alvo de Deus para o homem? André tocou aqui muito bem falado, acho que você usou o texto do discipulado pastoral, não é isso? E faz muito bem. A gente às vezes quer inventar a roda, mas nós já recebemos tanto ensino,
poderoso, e você fez muito bem em usar aqueles conceitos, André. Qual é o alvo de Deus? Se Deus tem um plano de redenção, que naquele texto específico André falou, o plano de recriação. Se o homem lá no jardim do Éden caiu e se reproduziu em pecado, e nós nascemos em pecado, em Cristo Deus executou um plano que chamamos plano de redenção, para que eu e você fôssemos resgatados da morte espiritual, nascêssemos de novo, recebêssemos o espírito de adoção, pelo qual chamaremos Deus, não só de nosso Deus e Senhor, mas também de nosso Pai. Ele nos fez herdeiros dele e co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus. Este é o plano da redenção, que lá em Gênesis 3:15, Deus anuncia a serpente e Deus anuncia ao homem e a toda a humanidade. Olha, Satanás, você vai ferir o calcanhar daquele que é a semente da mulher, mas ele vai te ferir a cabeça, aleluia, da semente da mulher, Jesus Cristo de Nazaré, profetizado, porque ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Portanto, com o rosto descoberto, nós continuamos a contemplar na palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia na sua mão. Eu conclamo você, jovem, ame a palavra de Deus. Ela é um instrumento de restauração. Ela é a matéria-prima, e eu queria que você repetisse isso comigo. A palavra de Deus é a matéria-prima usada pelo Espírito Santo para minha salvação, libertação e restauração. Diga amém. Ame a palavra de Deus. Pastor, mas eu não sei ler. Eu desafio você a aprender a ler, mas antes de aprender a ler, você usar um aplicativo para ouvir a Bíblia. Quem não sabe ler, ouve a Bíblia. Tem uma irmãzinha lá na igreja, que uma vez preguei sobre a importância da palavra de Deus, ela veio me abraçar chorando, uma velhinha, veio me abraçar chorando, mas pastor, eu não sei ler, e a essas alturas eu não sei se eu aprendo mais. Eu disse, irmã, espera aqui, mandei trazer um pendrive com a palavra de Deus gravada. Eu digo, olha, a irmã vai levar para casa, peça a seus netos para botar em algum lugar para a senhora ouvir a palavra, a sua vida vai ser transformada. Mas pensa na bênção. No outro domingo a irmã trouxe um bolo de mandioca para mim. Eu disse, mas por que não disse logo antes que não sabia ler? Porque trouxe, pastor, a minha vida está mudando ouvindo a palavra de Deus. Contemplando na palavra de Deus como um espelho a glória do Senhor. Nós estamos com um decreto nesse ano que proclama que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé, como as águas cobrem o mar. E o que é a glória do Senhor? É a somatória de todos os seus atributos. Deus é eterno, Deus é perfeito, Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. A glória de Deus não é um atributo de Deus, mas é a soma e a revelação e a expressão de todos os seus atributos. É por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Porque a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que Jesus era o resplendor da glória de Deus. Paulo diz aos coríntios que quando Deus ilumina os olhos do nosso entendimento, nós vemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 4:6. Portanto, na palavra de Deus, preste atenção, você contempla como um espelho a glória do Senhor, e vai sendo constantemente transfigurado ou transformado. Diga comigo, constantemente transformado. Amém? Diga mais uma vez, constantemente transformado. Ontem nós falamos em Romanos 12:2. Mas transformados em quê? Transformados em quê? Na imagem dele, na imagem de Jesus Cristo. A imagem que foi perdida pelo pecado, mas que é restaurada quando nascemos de novo, e a nova vida, que é a vida de Jesus Cristo, entra em nós. Mas como é essa transfiguração na própria imagem? Diga, de um degrau de glória a outro. Olha aqui para mim, jovem.
Na idade da juventude, da adolescência, a gente gosta das coisas que aconteçam muito rápidas. Mas deixa eu lhe dizer, experiência com Deus é caminho andado. Eu estou chegando nos meus 40 anos e posso dizer, experiência com Deus é caminho andado. Pastor Adilson está chegando nos 50 anos dele, 16 de maio, e experiência é caminho andado. O pastor Adilson ainda está tendo experiências que o transfiguram, que o transformam na mesma imagem de Jesus Cristo. Pastor Adilson parece mais com Jesus agora na Páscoa de 2019 do que na Páscoa de 2018, quando eu estive aqui. Isso não é maravilhoso? Agora, se o pastor Adilson, se a apóstola Valnice, se o apóstolo Paulo, cada dia estava crescendo de um degrau de glória a outro, deixa eu dizer uma palavra assim, bem nordestinamente falando, não se aperreie não, porque Deus vai completar o processo na sua vida. Amém? Diga aí a seu vizinho, não se aperreie não, se aveste não, Deus vai completar a obra na sua vida. Dê o seu melhor amém por isso, em nome de Jesus. É de um degrau a outro, de um degrau a outro, de um degrau a outro. Pois isso não vem de Wagner, não vem de Adilson, não vem de Valnice, não vem de homem, vem do Senhor, que é o Espírito, porque é Ele quem quer transfigurar você. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer, eu só estou dando a manchete, tá bom? Depois você compra o estudo, pede ao pastor Adilson para lhe ensinar, que ele vai lhe ensinar. Vamos ao primeiro ponto, vamos ver, pode voltar? O alvo de Deus para o homem. Vamos para o primeiro ponto então. Leia o ponto 1 comigo, por favor. Que a sua imagem se veja em nós. Vamos ler o texto de Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quantos aqui são discípulos de Jesus Cristo? O que é um discípulo? Um conceito que a apóstola Valnice nos ensina. O que é um discípulo? É aquele em cuja vida o mestre se reproduz. O que é ser cristão? Quem sabe diz comigo. É ser a reprodução de Jesus Cristo em seu caráter e em sua missão. Eu proclamo que depois destes quase 4 dias aqui, eu e você sairemos deste lugar muito mais parecidos com o nosso mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Esse texto de Paulo, eu não tenho tempo para delinear muito sobre ele. Ele é riquíssimo e o contexto dele é poderoso demais. Mas eu quero dizer, olha aqui para mim, para eu lhe dar uma palavra poderosa, que é uma chave para andarmos em firmeza diante do nosso Deus. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo. Circunstâncias, pessoas, lugares, situações difíceis, situações boas, situações diversas, Deus utiliza para formar Cristo em nós. Sabe aquela pessoa que Satanás usou para ferir você? Sabe? Não foi Deus que planejou isso, mas Ele usa isso para te ensinar a perdoar incondicionalmente, como Jesus perdoou. Irmãos, na minha infância espiritual, eu criticava as pessoas que tinham dificuldade de perdoar, até que eu fui ferido. Vou usar a palavra que o pastor Adilson gosta de usar, agudamente, por pessoas que eu amava demais, e foi muito difícil perdoar.
Mas aquela situação humilhou o orgulho, quebrou meu coração. Eu vi que eu não era tão bom quanto eu achava que eu era. Eu vi que eu não era tão crente quanto eu achava que eu era. Eu vi que eu não era santo como eu achava que eu já era. Eu vi que eu era frágil, pequeno, tendente ao pecado, tendente à raiva, tendente à amargura. Até o dia que Deus foi quebrando o meu coração e o perdão brotou como fruto do poder da palavra trabalhando dentro de mim com o Espírito Santo. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem e Ele quer que nós nos tornemos a imagem de Jesus Cristo. Em 1 Pedro 1:23, Pedro diz: porque vocês foram regenerados, não da semente que é corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva e permanente em vós. Em Tito 3:5, Paulo diz algo tremendo a Tito: Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Levante as suas mãos e diga: eu fui lavado pelo Espírito Santo e pela palavra. Deus quer que eu revele a imagem de Jesus Cristo em mim. Sim, na nossa natureza humana corrompida carregamos a imagem ainda do pecado, mas no nosso espírito humano recriado pelo poder da palavra e do Espírito, já carregamos o Espírito de Jesus Cristo. Em segundo lugar, vamos adiante no slide, leia por favor o ponto 2 comigo: que o homem ande como Jesus andou. Vamos ler o texto de 1 João 2:6, vamos juntos? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Esse verbo andar que aqui João usa, que Paulo usa muito na carta aos Efésios, quer dizer modo de vida, comportamento. Amém, queridos? Deve andar como Jesus andou. Pastor, isso é um alvo inalcançável, inatingível. E eu lhe digo, eu lhe lembro, não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Paulo diz aos Gálatas: a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia. Em Romanos 13:14, Paulo diz: mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Deixa eu trazer um exemplo muito prático para você. Aqui eu acho que a gente teve uns 2 ou 3 irmãos encenando Jesus em algumas peças, não foi? Ou 2 ou 3, não foi? Sim ou não? Quando eles vestiram aquela túnica branca brilhosa, como é que ficaram? Hein? Porque ia encenar Jesus. Como é que ficaram? Serenos, né? Poderosos, cheio de vida, cheio de autoridade. Paulo está dizendo: revistam-se de Cristo. Quando você lê a palavra de Deus, você está se revestindo de Cristo. Você está tomando a imagem de Cristo. Se eu permaneço nele, eu devo andar como ele andou. Ontem nós lemos, eu não vou reler, Gálatas 5, andai no Espírito, não cumpram os desejos da carne. Não cumpram os desejos da carne, andem no Espírito. Também ontem eu fiquei um tempo trabalhando com vocês, anotem, Efésios 4, quando Paulo ensina,
Verso 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe nos desejos enganosos, e se renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza. Diga bem forte: eu tenho uma nova natureza, eu tenho uma nova identidade. Agora olha para seu vizinho e diga: viva a nova identidade. Olhe para outro e diga: expresse a nova vida. É andar como Jesus andou. Em terceiro lugar, vamos adiante, quero que você leia o ponto 3 comigo, vamos bem bonito. Que vençamos como Jesus venceu. Agora esse texto de João 16 e 33 é para decorar. Esse texto de João 16 e 33, eu metralho na cara do diabo muitas vezes que eu preciso. Eu metralho na cara do diabo e me fortaleço todas as vezes que proclamo. Vamos juntos dizer? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Ele venceu esse sistema caído, regido por Satanás, e porque Jesus venceu e me deu o seu próprio Espírito que vive em mim hoje, eu também fui feito mais do que vencedor sobre todas essas coisas. Eu venço o diabo, eu venço o mundo, eu venço a carne, eu venço o pecado, eu venço o inferno, tudo por causa da nova vida e da nova identidade que Deus me deu em Cristo Jesus. Diga amém. E ontem nós lemos o texto de 1 João 5 e 4, que diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu exemplifiquei ontem. Não adianta você pedir para o pastor Cleófas, tão ungido, tão cheio de Deus, tão cheio da palavra: pastor Cleófas, põe a mão aqui na minha cabeça e ora aqui 2 horas por mim para ver se a minha fé levanta. Por mais conhecimento da palavra de Deus que ele tenha nessa cuca e nesse coração, ele não pode transferir por osmose. Agora, quer fé, quer que a sua fé aumente, senta 1 hora com ele para ele te discipular e ouvir a palavra, e quando sair de lá, pega a tua Bíblia, estuda a tua Bíblia, se enche de Jesus, se enche da palavra, vai orar, vai jejuar, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso eu disse ontem a vocês, e aplico mais uma vez hoje: parem de perder tempo ouvindo bobagem, se encham da palavra de Deus. João também escreveu aos jovens na sua primeira carta: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já tendes vencido o maligno, e a palavra de Deus habita em vós. Isso é realidade na sua vida? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Um parênteses antes de ir para o quarto ponto. Na terra, lembre-se, Jesus tomou um corpo humano, e ele se limitou ao corpo humano. Em Filipenses 2, Paulo diz que Jesus se esvaziou e tomou forma de servo. Tomou forma de homem e tornou-se servo. Olhe bem para mim, esse princípio eu aprendi com o apóstolo Valnice, e ele revolucionou minha vida espiritual. Na terra, Jesus não agiu como Deus, porque ele não utilizou os atributos que só pertencem a Deus, ele sendo Deus. Ele não usou onipotência, onisciência e onipresença. Ele agiu na terra como homem, como servo, porém perfeito filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Você vai lembrar que Jesus passa 30 anos
vivendo uma vida comum. Quando a Bíblia não diz muitos detalhes sobre a vida de Jesus, mostra o nascimento, mostra ele refugiado no Egito, depois mostra de volta para viver em Nazaré, depois mostra o início, ali aos 12 anos de idade, ele no templo com os doutores, e depois já o início do seu ministério público. Mas para ele iniciar o seu ministério, ele é batizado por João Batista nas águas. O Espírito de Deus é visto em forma corpórea de pomba, descendo sobre ele, uma voz que lá do céu brada, dizendo: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Jesus sai dali, vai para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. Ali é tentado, ali jejua 40 dias, e quando ele sai daquele deserto, ele entra na sinagoga em Nazaré, ele toma o rolo do profeta Isaías, e ele proclama: o Espírito de Yahvé está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar a liberdade aos cativos, para evangelizar os pobres, para devolver a vista dos cegos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele olha para aquela sinagoga e diz: hoje se cumpriram essas palavras diante dos seus olhos. Jesus se submeteu ao Pai, ele se tornou homem e esperou o revestimento do Espírito sobre ele, e foi no poder do Espírito, e ensinou, e pregou o Evangelho, e expeliu demônios, e curou enfermos. E quando alguém perguntou com que autoridade ele fazia aquilo, ele dizia: eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Ele quer que nós vençamos como ele venceu. Como Jesus venceu ali no deserto a tentação? Pela palavra. Encha-se da palavra. Fala para o seu vizinho: encha-se da palavra. Vamos para o quarto ponto. Aleluia. Vamos bem bonito ler. Que façamos as obras que ele fez. Tudo isso é o alvo de Deus para o homem recriado na nova criação. Vamos lá, João 14:12, bem bonito. Digo-lhes a verdade, palavra de Jesus: aquele que crê em mim, embora fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Aleluia. Jesus na terra estava limitado ao corpo humano. Se ele estivesse na Galileia, quem quisesse ouvir Jesus tinha que ir para a Galileia. Se ele estivesse na Judeia, quem quisesse ouvir Jesus tinha que ir para a Judeia. Mas receba isso, pelo amor de Deus. Mas quando ele foi para junto do Pai, ele disse: eu vou enviar a vocês outro que vai estar com vocês. É o Consolador, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E ele enviou o seu Espírito. Quando ele entra naquele lugar em que os discípulos estão reunidos, ainda no domingo da ressurreição, ele entra sem precisar abrir porta e janela, porque ele já estava num corpo glorificado. Ele entra e diz: Shalom, paz seja com vocês. E soprou sobre eles o Espírito, e o Espírito Santo não mudou. O mesmo Espírito que Jesus soprou sobre os seus discípulos e apóstolos é o mesmo que veio habitar na minha vida em janeiro de 1998, e o mesmo que habita na sua vida hoje. Levante as suas mãos e louve a Deus pelo Espírito Santo. Ele é o outro, da mesma qualidade, do mesmo poder, da mesma substância do Filho de Deus. Ele é Deus, ele não é uma fumaça, ele não é um poder, ele não é uma influência, ele é o próprio Deus habitando em nós. É por isso que obras ainda maiores fareis. Sabe por quê? Porque agora Jesus não está limitado em sua ação.
Agora Jesus se reproduziu em Wagner, morando lá na zona norte de São Paulo. Ele se reproduziu em Adilson, morando aqui em Pernambuco. Ele se reproduziu em Valnice, morando no mundo inteiro. Uma hora está em Brasília, outra hora está em Angola, outra hora está em Moçambique, outra hora está em Londres, outra hora está em Portugal, outra hora está em Dubai. Ele se reproduziu em Cleófas, ali no interior do Rio Grande do Norte. Ele se reproduziu em você que está no colégio que eu não frequento, na faculdade que eu não frequento, no ambiente de trabalho que eu não frequento, no ambiente social que eu não frequento, no ambiente da sua família que eu não frequento, mas lá você é uma reprodução de Jesus, e você vai fazer obras ainda maiores, porque Ele está junto do Pai, Ele intercede por você, e o Espírito Santo habita em você. Diga amém. Ali no dia de Pentecostes, Pedro prega e 3.000 almas se convertem. E eu proclamo que está chegando o tempo de colheitas numerosíssimas para cada um de vocês. Quem recebe, reaja a essa palavra profética. Colheitas numerosíssimas. Eu vejo no meu espírito cruzadas evangelísticas que vocês vão fazer, com música, com teatro e com palavra de Deus. Aleluia. Quinto ponto: que tenhamos a autoridade que Ele tem. Vamos ler Lucas 10 e 19, palavra de Jesus, vamos lá? Eu lhes dei autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. E ainda em Marcos 16, Jesus diz: ei, esses sinais acompanharão aqueles que creem. É lindo, eu gosto dessa ilustração. Vem cá você, vem cá você. Vem cá um terceiro irmão, vem bem rapidinho, só para fazer uma ilustração. Aí Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios e curarão enfermos. Agora vamos lá. Esse aqui você é o quê? Misericórdia, falei agora. Não, vamos lá, a gente muda. Falar novas línguas, expulsar demônios e curar enfermos, tá bom? Você é cura, você é libertação e você é o sobrenatural. E eu sou quem crê. Amém? Você também é quem crê? Agora é o seguinte: esses sinais vão seguir aqueles que creem. Esses sinais vão seguir aqueles que creem. Eu vou entrar na escola e a cura vai me seguir, a libertação vai me seguir, o sobrenatural vai me seguir. Eu entro na minha célula, eu entro no meu ambiente de trabalho, mais perto, e eu vou expulsar demônios, eu vou curar enfermos, ou eu vou falar no sobrenatural de Deus, e nada me causará dano algum, porque Ele nos deu autoridade em meu nome. Diga: em meu nome. Eu trabalhava numa empresa, inclusive o nome da empresa era WL também, o nome do evento aqui, do local do evento era WL. E eu ia para leilões, arrematar imóveis em nome, diga em nome da WL. Eu ia arrematar bens no valor de 1 milhão, de 2 milhões, de 2,5 milhões. Agora pergunta quanto é que eu tinha na minha conta bancária. Pergunta. Não vou dizer não, para você não cair aí e começar a interceder pela minha vida. Só que ali não era Wagner. Eu tinha um poder outorgado de uma entidade que estava por trás de mim, que tinha milhões na conta, mas quem levantava a plaquinha lá no leilão era eu era o representante, e quando eu levantava a plaquinha, eu estava dando 100 mil mais, 50 mil mais, 10 mil mais,
200 mil mais, e no final eu assinava a documentação que eu tinha comprado, eu só era o representante. Assim somos nós, em meu nome, Jesus diz, em meu nome, eu não tenho poder nenhum humano, mas no nome de Jesus, diabo tem que sair, enfermidade tem que sair, falo em novas línguas, opero no sobrenatural, porque a palavra de Deus é verdadeira. E como a nossa apóstola ensina, o poder de vida da semente transcende a vida do semeador. A mensagem é maior do que o mensageiro. E eu estou aqui debaixo da autoridade desta palavra. Aleluia! Oh, meu Deus do céu, dá vontade de sair correndo. Aleluia! Deus é bom. Último ponto. Glória a Deus. Vamos bem bonito aí? Que sejamos enviados como Jesus. Esse é o ponto final dessa meditação nesta manhã. Que sejamos enviados como Jesus foi. E eu gostaria que você lesse João 20 e 21. Viu? Mal leu ontem. Nós vamos ler mais uma vez hoje e entender. Vamos lá, bem bonito? Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim, vamos ler pausadamente. Assim como o Pai me enviou, eu os enviei. Esse congresso finaliza com um envio de Deus. Você recebeu muito, de graça você recebeu, e de graça você vai dar. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Irmãos, com isso eu preciso finalizar, mas você precisa entender. Eu preciso entender o que a minha esposa estava ministrando agora há pouco. Preste muita atenção. Os discípulos tinham passado mais de 3 anos com Jesus. Receberam ensino, pregação, exemplo, milagres, sinais, maravilhas, sermões proféticos, tudo de bom de Jesus, tudo de poderoso de Jesus. Agora presta atenção. Antes de ele subir aos céus, depois que ele aparece aos seus discípulos, em Lucas 24 a gente vê Jesus dizendo, dando uma instrução: ficai em Jerusalém, ficai na cidade, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Essa é a promessa do Pai. Aí Lucas registra no livro de Atos, no capítulo 1 e 8, ele dizendo: recebereis poder. Mas Jesus, a gente está pronto para ir. Fiquem em Jerusalém, vocês vão receber poder ao descer sobre. O Espírito já estava já estava dentro deles. Todo mundo compreende isso? Já estava neles, mas precisava vir sobre eles. Vocês vão ser revestidos de poder, e aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Agora deixa eu lhe dizer, se Jesus esperou o revestimento de poder na vida dele para iniciar um ministério público, e nós precisamos do poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo marca o nosso envio. Você pode repetir isso comigo? O poder do Espírito Santo marca o meu envio. Afracaram para dizer isso? Você recebeu poder nesses dias de congresso, sim ou não? Quem aqui foi tocado pelo poder de Deus nesses dias? Eu fui tremendamente. Não tem aquele negócio que diz quando chove demais, que choveu em um dia a conta do mês inteiro? Eu chorei esses 3 dias aqui o que eu devia chorar no primeiro semestre de 2019. Já chorei pelos próximos meses, maio e junho.
Porque eu recebi poder estando nesse congresso aqui. Recebi, enquanto cantavam, enquanto encenavam, enquanto os ministros ministravam. Agora, o que é para fazer com o poder? O poder do Espírito vem sobre nós para nos transformar em testemunhas de Jesus Cristo. Eu não sei, pastor. A Bíblia não diz que é quem sabe, a Bíblia diz que é quem recebeu poder. Pedro era iletrado, era um pescador simples, mas quando ele recebeu poder, aquele Pedro que 40 dias atrás tinha negado Jesus, ele se levanta diante de homens de várias nações, ali na festa de Pentecostes, e não diz uma palavrinha qualquer não, ele diz: Jesus, a quem vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ele é o Messias, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. O homem que tinha negado Jesus era agora o homem que testemunhava de Jesus. E a palavra testemunhas ali em Atos 1:8, no original é mártir. É gente que está disposta a pregar, ainda que custe a sua vida. Mas isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. E esse revestimento de poder já está sobre a sua vida. Vocês lembram que na mídia, agora no final do ano, saiu a notícia de um jovem que foi morto chegando numa ilha isolada, perto da Índia? Alguém viu essa notícia? A mídia propagou que era um aventureiro, que ia chegar lá para aculturar os índios, os aborígenes. E eu tive acesso à verdade daquele jovem, através do evangelista Daniel Colenda. Ele contou o testemunho daquele jovem. Aquele jovem, Adilson, ele estudou 6 anos. Ele tinha 23 anos, se eu não me engano, 23 ou 26 quando ele morreu. Ele estudou 6 anos, 4 anos e meio num lugar, e mais 1 ano e meio em outro lugar. Ele estudou 6 anos para ir pregar para aquela tribo. 6 anos. Ele não foi lá como um aventureiro, não. Ele foi lá para reproduzir Cristo no caráter e na missão. A mídia não disse, mas a família e os amigos daquele jovem missionário tiveram acesso ao diário dele. E no diário dele diz que ele foi ouvido por aqueles índios por 2 dias. Por 2 dias ele pregou o evangelho. E no 3º, ele foi assassinado por aqueles índios. E alguém pode dizer, mas valeu a pena um jovem de 26 anos, 6 anos estudando? Meu irmão, valeu a pena Jesus descer da glória e do trono para me resgatar e resgatar você. Eu não sei qual é a missão que Deus tem lhe entregado, mas eu oro para que eu e você sejamos fiéis. Ou eu sinto a unção de Deus aqui, nos enviando. Põe a mão sobre o ombro das pessoas que estão ao seu lado. Vamos orar uns pelos outros agora. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Jesus, tu disseste, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus, tu és o nosso mestre, tu és o nosso Senhor. Oh, carregamos não só uma mensagem, mas uma pessoa conosco. A pessoa do Redentor. Oh, Espírito de Jesus Cristo, tu estás em nós e sobre nós.
Nesses dias, Senhor, em que nós recebemos tanta palavra do céu sobre o nosso coração, nesses dias em que o Senhor liberou tanto do Teu Espírito sobre nós, estes últimos minutos e momentos deste congresso de jovens finalizam com o Senhor dizendo: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a cada um de vós. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Não é mais amar o próximo como a si mesmo, mas é amar como eu amei, disse Jesus. Amei ao ponto de entregar a minha vida. Senhor, os jovens que estão aqui, os adultos que estão aqui, nós que estamos aqui, entregamos a nossa vida para a Tua obra, entregamos a Tua vida, a nossa vida para o Teu envio. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Ore por você e ore por esse irmão que está do seu lado direito e esquerdo. Eis-nos aqui, Senhor. O Senhor não nos enviou sem poder, o Senhor não nos enviou sem autoridade, o Senhor não nos enviou sem armas de ataque e de defesa. Nós estamos escondidos em Ti. Nós temos o Teu nome, nós temos o Teu sangue, nós temos o Teu Espírito, nós temos a Tua palavra, nós temos a armadura espiritual, temos o capacete da salvação, temos a espada do Espírito, temos a couraça da justiça, temos o cinto da verdade, temos o escudo da fé, temos os pés calçados na preparação do Evangelho da paz, temos os dons do Teu Espírito. O Teu Espírito está sobre nós, Ele nos ungiu, Ele nos capacitou, nós não estamos sozinhos. O Senhor disse: vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse: vocês estão sozinhos, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Comece a orar em outras línguas, comece a profetizar, comece a proclamar um poderoso avivamento na missão. A missão se incrementa, a visão cresce, elastece, se alarga, e o poder cresce, e a unção cresce, e o envio cresce, e tudo cresce nesse congresso. O Senhor marca um tempo de alargar as cordas, de alargar as estacas, de aumentar a tenda. Adilson, ser forte, corajoso, não te mandei eu. Vai no meu poder, vai no meu Espírito. Incrementa os teus dias de jejum, incrementa os teus dias que tu ficas entre o céu e a terra diante de mim, porque eu te chamo como chamei Moisés. Eu vou abrir mar na tua frente, eu vou derrotar principados diante de ti. Invoca o meu nome, proclama o meu poder. Eu vou destruir um a um dos deuses do Egito diante dos teus olhos, diante dos teus olhos, diante dos teus olhos. As tuas mãos tocarão no meu poder, o teu corpo físico sentirá o meu poder ardendo em ti, e tu és levado a novas dimensões com o meu Espírito, com a minha palavra. E os teus discípulos andarão nos teus passos, andarão nas tuas renúncias, andarão conforme o teu exemplo, e tu dirás: sede imitadores meus, como sou de Cristo. Forma, trabalha o caráter, trabalha o caráter, trabalha, forma, ensina, prega, cura, liberta, faz a obra de um evangelista.
guarda a tua fé, porque eu sou responsável de guardar o bom depósito que eu tenho na tua vida e dos teus, diz o teu Deus e o teu Senhor. Eu cuidarei dos teus, eu cuidarei, manifestarei a minha bondade e a minha misericórdia todos os dias. Tu verás os teus descendentes biológicos e espirituais possuindo as nações da terra, diz o Senhor. Aleluia. Receba você também, receba, reaja a palavra profética do Espírito.